Bom dia! Vamos continuar com a álgebra, faz um tempo. Na última aula, a gente percebeu algo. Ok, vamos lá. A gente já demonstrou o teorema de Lagrange. A gente viu uns corolários bem legais, imediatos, sobre esse ah, teorema. E a ideia, só para lembrar como é, que é assim que você tem um subgrupo, ele, dentro de um grupo, ele arruma todos os membros do teu grupinho nos conjuntinhos assim, que a gente chama de coclasses. E, infelizmente, não posso falar só arrume o grupo a partir do H, porque, quem lembra? Tem a esquerda e a direita, muito bem, ok? Então, preciso especificar isso ainda mais, mas a gente viu que, na verdade, quem foi o culpado aqui? Parece ser. Se é para permitir esse tipo de bagunça, a quem posso botar a culpa? Do subgrupo escolhido, pode ser que, mesmo no mesmo grupo, e mesmo não sendo comutativo, pode ser que eu consiga encontrar certos subgrupos que, tanto solicitando a arrumação pela esquerda quanto pela direita, vai dar na mesma. E a gente viu também sobre essa minhoca uma alternativa notação, e um dos homeworks aqui era tentar justificar essa notação. E um homework que acho que foi resolvido foi falar que, na verdade, não temos o direito de falar isso congruente aqui, porque não é uma congruência. A gente aprendeu o que significa congruência, ou relembramos a partir de definição o que significa congruência, que seria compatível com as operações, mas isso foi resolvido, né? Ou eu lembro errado? Acho que alguém falou algo no grupo onde eu posso começar com dois membrinhos de fato que satisfazem a minhoca, certo? Mas não vou e pegar um produto, sei lá, mas essa coisa não vai acabar satisfazendo isso. Isso foi feito, pronto, obrigado. Ok. A coisa que não foi feita, se não me engano, é como que eu posso traduzir isso, essa parte do homework aqui, que significa defender essa notação, porque já estou tão acostumado com essa notação quando estou usando os inteiros, então não gostaria, e não é exatamente uma notação econômica, sei lá, como essa minhoca que a gente vai sobrecarregar tantas vezes. Aqui é uma grande bagunça, certo? Então, se é para, inclusive por isso nos inteiros, eu prefiro escrever congruente módulo 3 com B, certo? Botar aqui, o que é botar aqui o H, certo? De qualquer forma, eu preciso justificar essa semelhança, ou melhor, escolher uma notação bem diferente. Então, a pergunta seria o que essa coisa que a gente escreve em FMC1, estudando inteiros, que escrevemos tanto assim quanto assado, o que essas coisas têm a ver com a minhoca, certo? A gente já viu que tem duas minhocas, uma esquerda e uma direita, só que aqui, por que eu não preciso me preocupar com a minhoca esquerda e direita? Muito bem, então aqui as classes esquerdas com classes direitas, as minhocas esquerdas e direitas vão acabar sendo a mesma coisa, porque para diferenciar entre as duas, em algum momento tem uma operação e elas discordam de qual coisa vai ser na esquerda ou na direita. Vai ser uma operação comutativa, a gente nunca vai perceber essa possibilidade, certo? Então, o que isso tem a ver com a notação que a gente escreve aqui de A, B, módulo H. Quando o necessito, por exemplo, aqui que eu botei no homework, é justifique essa notação. Tá, aqui esqueci as linhas. Ok? Justifique essa notação nova que a gente está usando aqui no assunto novo, pelo fato que a gente já tem essa notação na nossa cabeça sobre um outro assunto, a gente deveria estabelecer que uma coisa é caso especial da outra, ou algo parecido. Nesse caso, obviamente, o que vai acabar sendo o caso especial da outra seria que essa coisa, tudo que a gente estudou a respeito a essas ideias, em teoria dos inteiros, acaba sendo um caso especial dessa ideia que temos aqui. Só que para conseguir fazer isso, eu preciso falar qual vai ser meu grupo. E isso é meio óbvio. Qual vai ser meu grupo? Alguém? Os inteiros aditivos. A gente chegou até aqui, certo? Eu preciso falar também qual vai ser o H.
E qual vai ser o H? Acho que a gente falou isso também. Vai? Vai ser, o módulo é o M. Seria o MZ. Então, o que eu preciso verificar, que eu já verifiquei, na verdade, antes, é que o MZ, de fato, é um subgrupo do Z, se eu escrever assim, vocês entendem de qual inteiro estou falando, aditivo, obviamente, e era um exercício, eu espero que alguém já fechou isso também, é que, na verdade, não é que esses caras, para qualquer M, esse cara é um subgrupo dos inteiros, mas o que mais? Isso estava rosa em algum canto aqui perto, mas não vou procurar agora. Então, para eu ter essa coisa aqui, eu preciso demonstrar que, dado qualquer M inteiro, o MZ eu posso inferir que o MZ é um subgrupo do Z. Por que qualquer M inteiro? Porque aqui nos meus dados, eu não falei, sei lá, vou pegar o 2, sei lá, eu vou pegar o par, o ímpar, eu vou pegar um primo, sei lá o quê. É um qualquer M que serve aqui. Então, preciso saber que para qualquer M esse cara é um subgrupo. E, se não me engano, isso já foi feito, isso é bem simples. Mas, eu gostaria de saber o contrário também. Se eu pegar um subgrupo dos inteiros, o que eu gostaria de inferir? Que ele é um dos MZs, certo? Como escrevo isso numa formulazinha? Obrigado. Existe um Mzinho inteiro, tal que o quê? Muito bem. H é o, o conjunto de todos os múltiplos dele, o MZ, certo? Ok. Ah, então, o que como a gente definiu essa coisa para chegar na mesma ideia agora, fechar essa ideiazinha aqui? Perguntando qual foi a definição de tudo isso aqui. O que isso significa? Alguém? Mãos? Isso é pergunta FMC1. Jamile? Muito bem. Isso significa M divide. Tu falou B menos A ou A menos B? Que acho que a gente tinha definido A menos B. Não vai fazer alguma diferença porque se divide o A menos B, divide o B menos A também. Eu acho que a nossa notação oficial foi A menos B, mas ok. É uma relação simétrica, a gente demonstrou isso. O que mais a gente demonstrou sobre essa relação FMC1? Quem lembra? Ele demonstrou bastante coisa sobre essa relação. Qual é a aridade dessa relação? Como é? 3. Se é 3, eu não posso falar simétrica e essas coisas. Então, se eu botar os buracos aqui, é uma relação de 3 inteiros, no caso, certo? Mas o que a gente faz é a gente fixa um meme aqui. Então, agora ela vira uma relação binária. E agora, quando estou falando que essa relação é, sei lá, simétrica, como eu acabei de falar, para não comprar briga com Jamil, que falou B menos A em vez de A menos B, na verdade, estou alegando que uma infinidade de relações, todas são simétricas. Quais são essas? Não é? Para cada um dos Mzinhos escolhidos, certo? Porque eu fixei um meme arbitrário e agora estou olhando para uma relação que ela já incorporou nela o M, certo? Posso escrever ela. Então, essa relação aqui é mais óbvia que ela é uma relação binária agora. Então, essa coisa aqui é simétrica, mas por qual M? Para qualquer M. Então, estou descobrindo que uma inteira família de relações é simétrica. O que mais é? Antes de chegar lá, reflexiva e transitiva, então uma relação de equivalência, e ainda mais, ela é uma congruência sobre quais são as coisas que me interessam naquele momento dos inteiros. Toda a estrutura dos inteiros, que tem várias coisas, certo? Tem o quê? O mais ou vezes, ok? Eu falaria o mais, o zero e o menos, o vezes e o um, mas escolhe qualquer ordem, tá? Todas essas coisas, elas são compatíveis com todas essas coisas, ok? E o que significa essa coisa que eu escrevi aqui? Se eu escolher aqui como H o MZ. Na verdade, vou deixar ele como H por enquanto.
Opa, ok. Então, o que significa essa anotação aqui? Não tem nada de para todo aqui. Não, essa é uma açúcar sintático para a nossa minhoca. Por quê? Porque o H é um subgrupo do nosso grupo aqui, certo? Então, isso significa que a minhoca B. Ok, vamos lá. Pronto. E essa minhoca, tecnicamente, aqui deveria falar se é L ou R, mas tanto faz, isso é importante entender. Eu não preciso me preocupar se vai ser L ou R aqui, tanto faz. Então, eu nem vou escrever L ou R, vou escrever só minhoca a partir de agora e só o modo, ok? Então, a minhoca com B, beleza, mas o que significa? A operado com o inverso de B, vou escrever assim, A operado com o inverso de B é igual? Não, pertence ao H. Estamos quase lá. Ok. Então, se eu traduzir agora, porque agora sei qual é a operação, eu sei qual é o inverso, eu sei qual é o H. O que significaria isso? A mais o menos B pertence ao MZ. Ai. Ok. Tem um pouco de espaço aqui para puxar para cima. E o que significa que pertence ao MZ? Certo. Aqui eu gostaria de mais uma linha, mas ok. Esse seria mais exercício de FMC1 para lembrar o que significa que o M divide A menos B, certo? O M divide A menos B é que existe um cara tal que M vezes cara A menos B, e exatamente o que significa essa anotação aqui também, ok? Chegamos então que essas coisas aqui são... aqui eu vou relaxar um pouco, eu vou falar o que é equivalentes. É equivalentes? Não, continua bem. Depende de onde você vai botar a ideia de abrir definições, se você quer botar isso como intencionalmente equivalentes ou não, mas para nossos propósitos não faz não faz diferença. Vou deixar isso assim. Pronto. Ok. Faz sentido o que aconteceu aqui? Então, tudo que a gente estava falando lá, na verdade, módulo 3, nossa ideia, nosso inteiro será o quê? Vou olhar isso pelos olhos de 3. Eu usei a metáfora de planetas no FC1, dos habitantes do planeta 3 que não conseguem enxergar certas diferenças, identificam esses caras aqui, certo? Então, agora eu estou percebendo que, na verdade, em vez de botar um inteiro lá, era mais, assim, em geral, botar um subgrupo do meu mundo aditivo, certo? E falar que pelos olhos, sei lá, do 3E, acontece tal coisa. Só que talvez podemos ir um passo mais para frente ainda e falar que no final das contas precisamos uma minhoca aqui. Botar módulo qual relação de equivalência para falar que são equivalentes. E a gente vai voltar para falar sobre essa abordagem na outra disciplininha da CFRN. Ok? Vamos ver onde vai cair, no 1 ou no 2. Ok, faz sentido isso? Ok. Quero só rever uma coisa. Cadê essa coisa? Então, não. Preciso achar essa. Eu vou, na verdade, não sei se eu quero fazer isso agora. Eh, eu vou deixar isso como um homework, mas eu vou já estabelecer um pouco o contexto para esse homework, antes de falar aqui. Pronto.
Na verdade, vamos lá. Ah, alguém lembra FMC1? Ah, na verdade, não. Vou voltar na FMC1, não. Vamos lá. Temos certos grupos de aditivos multiplicativos. E agora eu estava falando sobre muitos grupos de inteiros aditivos. A pergunta é quais são os grupos de inteiros multiplicativos que eu tenho. Quando quero escrever, trabalhar em aritmética modular, eu vou denotar eles assim. Eu posso ter uns. Se é para a operação ser a multiplicação módulo algo, e esse algo eu vou denotar por, sei lá, um M, a pergunta é se essa coisa acaba sendo um grupo. E a gente percebeu fazer um trabalhinho para essa coisa virar um grupo. Alguém lembra qual foi esse trabalhinho? Tirar o zero, com certeza. Mas o zero não é o único problemático. Pode ter mais problemáticos, certo? Qual é? Quando é que vai ser só o zero que vai resolver? Para certas escolhas de inteiro aqui, de módulo, de fato eu vou acabar tirando só o zero e multiplicando esse módulo. Isso vai acabar sendo um grupinho mesmo. Os primos. Muito bem, quando o M é um primo, então, vamos lá. Se é para pegar essa coisa aqui, essa de fato é o conjunto de todos os inteiros de 1 até o P-1, junto com a multiplicação. Mas, ou seja, excluir o zero, certo, de todos os possíveis inteiros do mundo, do planeta P. Mas se o módulo não for primo, quem mais eu preciso excluir? Como é? Todos os coprimos, certo. Então aqui vai ser todos os coprimos. Como vou escrever isso? O conjunto de todos os A dentro do... Ok, vou introduzir essa notação porque é bastante útil. Agora, tais que A coprimo. O que significa coprimo com M? O MDC é 1, ok. E o que significa essa barrinha M que eu estou definindo aqui? Alguém lembra? É o conjuntinho, eu vou escrever assim, ok? É o conjuntinho de 0 até M menos 1. E como caso especial, alguém vai falar para mim qual seria o zero barrinha? O que significa, na verdade, vamos lá. O que significa esses 3 pontinhos para compilar? O que eu preciso fazer? Eu estou contando que nesta altura famosa, nem preciso falar disso, mas talvez preciso. O que significam os pontinhos aqui? Se eu escrever isso no meu programa, não vai compilar. Não é isso que eu estou falando, não. Peraí. Sim, mas essa coisa não é compilar, certo? Botar 3 pontinhos não compila nunca, ok? Quase nunca. Na verdade, podemos até arrumar para compilar, mas enfim. Qual a ideia por trás desses 3 pontinhos? Não? Como vou definir essa coisa? Não? Definição com 3 pontinhos não compila. Cadê a definição do M barra, então? Isso seria só esconder... Como é? É recursão, galera. Quando eu quero definir uma coisa e tem por aí vai, e a definição, como defino isso mesmo? Recursivamente. E se eu quero demonstrar uma coisa que acabo falando de por aí vai, como demonstrou isso? Por indução, obrigado. Ok, então aqui, os 3 pontinhos são rosas para você escrever a recursão que está implícita aqui. Já estou falando aqui que cuidado com os 3 pontinhos, porque pode ser que essa coisa acaba sendo menor que essa. E quando isso acontece, qual é a lista que eu escrevi lá? Ninguém, certo? Enquanto se eu escrever assim, 0, 3 pontinhos M, se o M é 0, quantos membros tenho aqui? Tenho 1, o próprio 0.
Enquanto se é assim, quando M é zero, aqui tem um ninguém. Ok? Bora. Então, como é? Não, é para um certo M aqui. Então, se eu escrever o 4M, quantos membros tem o 4M? Não? Tem 4, certo? Exatamente. Ok, bora lá. Então, entendemos o que significa isso, certo? Zero, ok. Tá? Eu poderia... Não, não vou fazer assim, não. Ok, vamos lá. Espero que tudo isso é entendível. E... Como é? Talvez. Comprimo com M. Ok, está faltando mais que isso, galera. Cadê a operação? Porque aqui a operação é a multiplicação módulo P e aqui a operação vai ser multiplicação módulo M. Ok? Bem, agora o grande homework, que é isso que eu quero que vocês pensem aqui, é traduzir. Eu estou assim, estou alterando entre duas coisas. Qual parte eu vou dar como dica, qual parte eu vou deixar como homework. As duas abordagens são legais. Costumo fazer a outra, então quero ver como vai dar agora essa ideia. É tentar demonstrar o teorema de Euler, que vocês vão lembrar para mim o que ele está falando, de FMC1. Foi um dos teoremas mais pesados de FMC1 e mais interessantes, onde de fato Euler demonstrou isso sobre os inteiros, deu muito trabalho e conseguiram fazer algo sobre os inteiros. E a ideia nesse homework aqui é mostrar que, na verdade, Euler estava se preocupando com inteiros só porque ele não conhecia os grupos. Tá? Ou seja, podemos ganhar como corolário o teorema de Euler que a gente aprendeu em FMC1. Vamos ver se a gente aprendeu mesmo. A partir da teoria que a gente estabeleceu aqui. Certo? Então, alguém pode lembrar para mim o que tá? Qual seria o teorema de Euler? Peraí. Começou bem, exceto se você parou lá. Ah, tá roubando. Não, vale não. Ok. Alguém lembra? Era que se eu pegar uma coisa, levar ela a certo número, ela vai acabar sendo o quê? Tem a ver com formatinho? E acabar sendo congruente a um módulo, nosso módulo, certo? Só que a condição que precisava lá para dar isso certo era exatamente o que a Yasmine falou, ou a M, ou eu vou usar M, eu acho que ela falou N, me lembra melhor de módulo. Sim, o A e M são coprimos. O A, vocês vão lembrar disso, né? O A elevado a alguém é congruente 1 módulo M. Qual foi esse, esse expoente lá? A função totiente do M, certo? Aqui era elevado a φ de M. E agora parece muita coisa doida e de fato seria bem difícil para demonstrar isso assim só nos inteiros. É meio estranho, porque por um lado você pode falar, mas a gente estabeleceu uma nova teoria e tudo mais, então foi bem mais difícil. Só que tendo essa teoria, na verdade, deixa várias coisas como bem mais fáceis, e uma é entender o porquê que aconteceu essa coisa, que o Euler teve os olhos brilhantes, não literalmente, para perceber essa coisa, demonstrar essa coisa ainda mais. A cabeça brilhante agora é literalmente mesmo. Ok? Então, o homework aqui ganha, o homework grande é ganha Euler. Sim, alguém percebeu? Não é difícil, mas ganhe Euler. A partir do que a gente estabeleceu na teoria dos grupos. As coisas mais recentes que a gente viu, obviamente. Você pode roubar, por isso estou falando, tem vezes que eu vou dar uma abordagem da dica, tem vezes que eu vou dar outra. Você pode já roubar e ver, ok, no Euler aqui apareceu essa coisa estranha, ok, isso tem a ver com uma coisa que estou fazendo aqui.
Ou você pode fazer a outra ideia e começar com essa ideia dos coprimos que você tem. Tanto faz. Ok, você vai. Espero. Não quero ver. Como é? Não quero ouvir dicas, quero ouvir, ou ideias, quero ouvir dúvidas se tem. Ganhe Euler como facilmente. Vou escrever assim. Ok. Vou voltar aqui. Dúvidas antes de continuar? Sim. Não é ideia, né? Não, ideia não. Olha, chegou nessa ideia por meio disso que a gente está fazendo agora. Não. Euler não tinha acesso aos grupos. Começaram a partir de Galois e de Abel, que foram um pouco mais que 100 anos depois. Tá. Então, Euler não tinha acesso à teoria dos grupos. Mas um segundo, o impressionante é que se vocês vão acabar usando alguma coisa que a gente já viu, certo? Se vocês voltar para ver como que foi a demonstração de Euler, a ideia já está lá. Só que Euler está trabalhando com inteiros sem essa necessidade. Porque o que ele precisa dos inteiros, na verdade, já é satisfeito pelos grupos que nos interessam aqui, que tem a ver com os inteiros, e eu quero traduzir o teorema para inteiros. Mas eu vou acabar vendo que o Euler é um caso especial de um teorema mais geral que demonstramos. Ok. Jamile, a ideia ou dúvida? Pronto, pode duvidar. Sim, fale. No caso, tem o quê? É, como responder sem dar muita... a gente descobre que, na verdade, esse teorema de Euler é um caso especial de outro teorema, então podemos chamar corolário aquele. Não vamos fazer isso porque Euler foi bem antes que demonstrou essa coisa, e ainda mais porque a ideia da demonstração mesmo é praticamente... tipo, se você ver a demonstração de Euler, você não vai ter muita desculpa para não pensar a próxima demonstração, certo? Só que quando você está trabalhando com inteiros que tem tanta coisa lá, tanto lixo, entre aspas, certo? Talvez não é tão fácil você demonstrar esse teorema. Então, se você está preso nos inteiros, ou se você está trabalhando na teoria dos grupos, o fato é que você não está vendo todos esses detalhes insignificantes para essa proposição deixa mais fácil demonstrar o teorema nos grupos, e isso é ainda mais legal, porque na verdade é mais forte, porque vale para qualquer grupo, não apenas por essas coisas de inteiros. Espero que até agora a gente está aceitando que abstrair não deixa as coisas às vezes mais fáceis, mesmo que a gente está perdendo as ferramentas extra, é bom porque a gente foca no que tem interesse, o que tem interesse mesmo. Ok, posso continuar? Ou mais dúvida aqui? Ok, vamos lá. Onde a gente quer chegar? Eu quero roubar esse desenho aqui para não desenhar de novo. Vocês cansaram de ver esse desenho? E eu cansei de copiar e colar. Mas é a vida. Vamos lá. Eu estou nessa situação. O que eu tenho aqui? Eu tenho G, eu tenho H. Eu peguei todas as coclasses, nesse caso, coclasses esquerdas do H. E isso, querendo ou não, arrumou o meu grupo, certo? Agora, o que eu quero fazer aqui, já que sou grupista, certo? Eu estou interessado no mundo dos grupos. Eu gostaria de ver se tem alguma maneira de definir um novo grupo a partir disso. Me afastando dessa imagem, não vai dar certo fazer isso muito. Com o meu tablet, eu quis dizer. Pronto, ok. Não consigo afastar mais. Mas vocês conseguem fazer remotamente. Ou para quem usa óculos, é só tirar os óculos, certo? Eu olhar lá e se afastar um pouquinho. Aí o que vai acabar aparecendo essa imagem aqui. Alguém pode ter um palpite de o que eu vou desenhar aqui? Acho que faz mais sentido que desenhar isso mesmo. Ok. Pior que eu não posso discordar, mas... tu não tem óculos para tirar, por isso não deu certo? Sim? Não, peraí. Comece a se afastar. Se você começar a se afastar aqui, esses 4 pontinhos, certo? Vão virar uma coisinha aqui, certo? Vai ter uma coisinha assim. Como é? Essas coisas vão ser assim.
Opa. Subgrupos? Quais subgrupos você está falando? Ah, não são. Quem dessa é subgrupo? Só a cinza, certo? Só a branquinha lá. Muito bem. Então, a ideia é que eles chegaram exatamente nessa ideia, que seria pegar esses carinhas aqui e falar, ok, aqui tenho esse cara, aqui tenho esse cara, e acho que vai ser melhor assim. Ok, eu não consigo desenhar isso bem aqui. Vou assim. Só que, se eu me afastar disso, eu estou olhando num conjunto aqui. Quantos membros tem meu conjunto? 6. Eu posso dar nomes para, posso usar as cores até para essas coisas, ou poderia até abusar as letras que eu tenho escolhido aqui, porque supostamente aqui eu tenho umas letrinhas. Esse foi o B, e aqui foi, sei lá, A, B, aqui foi o C. Opa, cor errada. Aqui foi o C, aqui foi o D. Infelizmente aqui foi quem? O F, certo? Porque não posso usar o E duas vezes. Ok. Poderia usar essas coisas lá. Ah, vou tentar escrever esses nominhos aqui. Esse seria o E, esse seria o A, esse seria o B, esse seria o C, o D e o F. Ok? Faz sentido? Ok. Obviamente, agora, não posso falar que esse C que eu escrevi aqui é esse Czinho. Tem um type error. Porque se essa coisa é um grupo de tipo alfa, e esses são alfazinhos, qual é o tipo de C? Muito bem, esse é um C de alfa. Então, não é outro C, esse cara, outro C, esse cara. Ok. E agora eu quero fazer o quê? A partir desse conjunto, estou esquecendo que ele é grupo. A partir desse conjunto, eu usei uma partição, como a gente fala. Partição. De quem? Tecnicamente seria do cara C de G, certo? Do conjuntinho G. Então, particionei o G. E agora, ok, preciso falar o que significa partição. Alguém já sabe o que significa partição de um conjunto? É, e o que significa separar em partes? Eu tenho umas condições para uma. Ok, primeiramente, qual é o tipo de uma partição? Vamos lá. Se eu tenho A, que é um conjunto, e eu tenho uma alfa, que desculpa, uma alfa não, é uma caligráfico, que ele é, imagina qual é o tipo do caligráfico pelas nossas convenções e hábitos. Obrigado. Tá vendo que compensa ser cuidadoso com essas coisas? Ok. E a pergunta é, quando é que eu vou chamar que eu amo uma partição de G? Não de G, desculpa, de A. Então, um segundo. Por enquanto, já na minha... Estou definindo o que significa partição, ok? Mas, por enquanto, eu já estabeleci qual é o contexto para essa frase compilar. Então, eu preciso ter um conjunto de certos tipos alfa e uma coleção de subconjuntos desse, ok? Então, a pergunta é quando é que, se eu tenho essa coleção, vai acabar sendo uma partição? Partição é um caso especial de uma outra coisa chamada cobertura, talvez, em português? Cover. Cobertura? Ok. Só que a gente vai ver isso na CFG1. Agora posso embutir poucas coisas que eu preciso dentro da partição. Então, umas coisas que eu preciso aqui ter é o seguinte. Primeiramente, eu vou querer que se eu pegar a união do A caligráfico, então vamos lá, sim, somente sim. Eu vou tentar escrever toda essa definição aqui.
Primeiramente, então, e tenho três coisas que eu escrever. E eu vou ganhar espaço agora. Então, vamos lá. Ah, a união dessa coisa, alguém pode adivinhar? Eu, ok, posso escrever o próprio A. Outra coisa que alguém pode imaginar? Sim, Jamile? A interseção zona. Isso é muito pouco. Quero algo bem mais forte que isso. Porque isso permitiria, se eu quero particionar esse conjuntinho, permitiria botar essa partição. Um cara aqui, outro cara aqui e outro cara aqui. Veja que concordamos que a interseção zona aqui é vazia, não tem ninguém que pertence aos três, mas essa não vai acabar sendo uma partição. Partição seria, tipo, você chegar, separar em times, certo? A ideia seria isso. Separando em times é a partição. Precisamos descrever isso de forma matemática. Então, aqui está dizendo que não vai ter nenhum jogador que vai ficar sem time. Então, se eu tivesse mais três aqui, essa coisa que desenhei agora não é uma partição. Se eu adicionar esses caras aqui, é uma partição. Um timinho deles, certo? Eu não posso ter a situação aqui porque esse jogador vai acabar jogando dois times, certo? Não dá. Então, a união do A é o próprio A, significa que não tem nenhum jogador que ficou fora. O que mais precisa adicionar? Como é? São, não, é disjuntos a palavra que dá para sim. São disjuntos 2 a 2. É, porque a interseção zona falou que não tem ninguém que joga em todos os times. Então, o 2 a 2 está falando que tem ninguém que joga em pelo menos os times, certo? Então, aqui seria os. Eu vou escrever assim: A disjuntos 2 a 2. E sempre tenho a mesma dúvida. Alguém lembra a minha dúvida? Eu não sei se tem hífen aqui ou não. Tá, tudo bem. São disjuntos 2 a 2. E o que mais eu quero? Isso é talvez meio contraintuitivo. Eu não vou querer ter um time sem jogador. Tá? Então, cada jogador vai precisar jogar num time, mas também cada time precisa ter pelo menos um jogador. Certo? Então, como posso escrever isso? Isso já está. Na verdade, acho que já inclui isso aqui, né? Não, não inclui isso, não. Pronto. Então, como vou descrever isso? Jamile? Não, não, não. Não tem nada para todo lá. É uma relação só. Eu preciso uma preposiçãozinha bem simples. Um certo time. Quem? Muito bem. Opa. Vazio não é um dos times. Ok, mas o que me importa mais aqui é o que significa partição no coração. Significa, pega esse conjunto, separa em times, e agora os times, a coleção dos times, é a partição. Ok? Cuidado com a diferença do tipo que eu tenho aqui. É, como é? Não entendi. Não, é a definição que eu estou dando. Certo? Eu queria cortar esse cara aqui, certo? Cortar assim. Não vou querer cortar ele dessa maneira. Se eu cortar, ok, beleza, mas não vou chamar de partição. Estou definindo o que significa algo. Faz sentido? Parece que você está brigando como se estou demonstrando, ou se como se essa coisa fosse um teorema. Você fala, como você vai demonstrar? Não, é uma definição. Certo? Eu estou definindo o que significa partição. Se satisfaz uma, duas, três coisas, eu vou chamar de partição. Se não, eu não vou chamar de partição. Como é? Não, o critério, normalmente você tem já uma definição e você quer ganhar uma maneira de satisfazer a definição alternativa. Aqui eu estou dando uma definição do zero, certo? Estou falando quando é que uma coleção de subconjuntos de algo vai merecer o nome partição desse algo. E para merecer esse nome, precisa fazer três coisas, ok? Acabou, é só uma definição. Ok. Então, agora que eu sei o que significa partição, toda essa conversa, na verdade, pertence muito mais no CFR. A gente vai voltar um pouco para falar sobre partições aqui. Lá. Então, a partir do subgrupo que eu tenho, e a partir do momento que eu vou escolher se vai ser esquerda ou direita, pequeno detalhe é isso, mas aqui eu escolhi o que é o esquerdo, isso então fornece uma partição do meu A. Então, qual é o nome desse conjunto que eu escrevi aqui?
O que ele é, no caso, esse conjunto? Não é das... ok, obrigado. Primeira vez que chegou essa parte. Desculpa, essa briga vai ser agora e, infelizmente, a gente vai brincar muito sobre isso. Essas coisas aqui não são as partições. É uma partição que tem desenhada aqui só e é essa coleção. Então, essas são chamadas partes. Tem uma partição de 6 partes. O nome de time seria, então, partição seria, sei lá, campeonato, não sei como chamar isso, ok? É sim, essa é uma partição. O que eu desenhei aqui é uma partição. Qual partição? Como é? Não, calma aí. É uma partição. Qual partição? Essa que corresponde nas coclasses esquerdas de H. Quantos membros, quantas partes tem essa partição? 6. Okay? Não são 6 partições aqui. Cuidado. Se eu falar, quero ver as possíveis partições de G, por exemplo, quantas são? Resolvem na análise combinatória. Ok? Faz sentido isso? Não, peraí. Aqui eu desenhei as esquerdas e eu estou falando que se olhar nessa coleção de todas as coclasses, que essa aqui no caso é a LH. A LH, a gente descobriu que é uma partição. A gente precisou demonstrar que ela é uma partição. E a gente já demonstrou tudo isso. Tudo isso, na verdade, aqui vem a partir das propriedades que a gente trabalhou, sei lá quando, foi pouco antes aqui, quando a gente estava demonstrando Lagrange. Tinha, por exemplo, que na mesma linha não tem repetições. Tinha várias, a gente demonstrou muito mais. Tudo que a gente precisa aqui já foi demonstrado durante o processo de confirmar o Lagrange. Certo? Faz sentido isso para todos? Ok. Assim, só para... não, vamos lá. Ok, então essa aqui é uma partição. Sim. Vale a pena decorar o símbolo da partição com L ou com F? Não, ainda não. Boa pergunta, gostei. Mas eu já usei essa coisa, certo? As esquerdas e as direitas de H, certo? Mas, ok, como Felipe está dizendo aqui, talvez melhor não prestar tanta atenção nessa anotação ainda, ok? Mas o que é importante é que a partir de um grupo, e a partir do momento que eu vou escolher se vai ser esquerda ou direita, eu ganho, querendo ou não, uma partição. Okay? Então não é apenas que separou o meu negócio numa coisa, particionou. Qual o tipo dessa coisa que tem aqui? Se eu supor que essa coisa aqui era grupo de alfa, qual é o tipo da coisa na direita? Ok, o tipo da direita seria set de alfa. Ok? Muitas vezes estamos ok com isso, mas com certeza o grupista não está nem aí sobre isso. Por que não está nem aí sobre isso? Porque ele gosta de estudar grupos e ele estava no mundo dos grupinhos e aconteceu algo e ele saiu do mundo dele. Então ele não está nem aí sobre isso. Ok? Mas a coisa... Então não posso chamar o que aconteceu... O que está acontecendo aqui é um tipo de construção. Só que eu comecei com um grupo e uma subgrupo dele, ok? Ainda estou dentro do terreno do grupista. E eu fiz essa construção, que a gente viu como que é. Só que eu saí. Eu estava no mundo dos grupos, entrei no mundo dos conjuntos. Ok? Então, a partir desse momento, o grupista não quer nem saber do que estou falando. Okay? E por esse motivo, não faz sentido considerar isso como uma construção no mundo dos grupos. Essa é uma construção que construiu o quê? Conjunto. E agora você poderia falar, ok, mas isso nem merece o nome de construção em conjuntos, porque, sei lá, você começou do grupos. Mas, na verdade, eu poderia muito facilmente passar num estado temporário aqui, até chegar nesse set, simplesmente esquecendo que essa coisa é um grupo. Se eu esquecer que essa coisa é um grupo e olhar só no carrier set dele, eu tenho o que então agora? Ele vira o quê? Essa coisa vira apenas um set de alfa, certo? E essa partição vira apenas uma coisa de set de alfa, que é exatamente essa, certo? Mas, nessa disciplina, estou estudando grupos, por enquanto. Então, quero ver se eu consigo salvar essa construção para o mundo dos grupos. Então, o desejado aqui seria se eu conseguir
não sei onde escrever isso. Então, gostaria dessa coisa ser um o quê? Grupo. E isso, de fato, seria um set de alfa aqui. O que é importante, por isso estou botando isso em cinza, o que é importante para o grupista é que essa coisa é um grupo, certo? O que é importante para o grupista é que essa coisa não é um grupo, certo? Então, que tal tentar salvar a situação? Essa é a ideia. Então, vamos lá. Aqui o grupo G. Aqui é meu, por enquanto, um mero conjunto. Ok. Oh, tá bom. Chega. Não, agora chega. Ok. Finalmente. Então a pergunta é se eu consigo isso. E eu tenho um bom começo aqui, certo? Porque eu já tenho o carry set do meu grupo, provavelmente, certo? O que falta é munir esse carry set com o que está faltando para livrar um grupo. O que é? A estrutura, a grupidade dele, certo? Ok. Vamos ver uma maneira que é terrível. Eu poderia falar, se eu só quero que essa coisa vire um grupo, eu poderia fazer a seguinte malandragem. Falar, olha, eu já demonstrei, vocês vão falar para mim como, uma construção que, dado qualquer natural, fornece um grupo. A partir de um, na verdade. Vocês lembram qual é isso? Aquele desafio? Vocês terão o desafio de construir um grupo de tamanhos 42? Qual foi a resposta? Os termos módulo M aditivos, certo? Isso é chamado grupo cíclico. Por motivos óbvios, você faz mais um, mais um, mais um, você vira num ciclo, certo? E esses são todos os grupos cíclicos. E no caso, eu poderia fazer então, se a única preocupação seria essa, seria falar, ok, então, eu vou escolher, tem 6 caras, eu vou escolher aleatoriamente, sei lá, vou escolher, pronto, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E agora posso consultar o que eu aprendi sobre o módulo 6 e falar, eu consigo definir uma operação aqui. E vai ser operação de grupo essa? Vai, porque eu estou consultando o grupo, certo? Apenas renomeei o 0 por F, sei lá o que é essa cor, rosa, laranja, sei lá o que é. Não laranja, enfim, tá? Ok, tem um problema, eu preciso achar um nome para essa cor. Coral, né? Parece coral. Camarão, uma coisa dessas. Ok. Então vamos lá. Por que isso é insatisfatório? Pois é, essa construção, ok, é válida, mas na verdade é válida para qualquer conjunto finito. Eu vou falar, então, não tem nada a ver com isso. Eu esqueci tudo que vem desse grupo, eu esqueci a alma dele. Porque a alma dele é o quê? As operações do grupo, certo? E só olhei a quantidade dos membros dele. Isso é uma coisa completamente de conjuntista. Eu reduzi isso para um mero 6. E agora lembrei aquela construção que eu já fiz nas primeiras aulas de construir um grupo de tamanho 6. Ok, toma esse grupo. Não, certo? Não tem nada a ver, a alma desse grupo foi perdida. Então, quero conseguir essa coisa, conseguir uma alma para esse grupo que faz sentido falar que foi a alma desse grupo que agora habita aqui. Ok? E deve ter uma maneira meio óbvia de tentar definir isso. E eu vou só perguntar a primeira coisa. Aqui, então essa coisa já não deu certo. Vou tentar copiar aqui. Segunda tentativa. Deveria escolher quem vai ser a minha identidade. Ok? E acho que é meio óbvio que se eu quero manter a alma do meu grupo, eu não vou escolher esse cara aqui para ser a nova identidade do meu grupo. Quem vai ser? Ué, ok, meio óbvio. Aham. Então parece que o E deveria ser esse cara, o E do meu grupo. Então parece que dos 3 trabalhos que tinha, me livrei de um. Só que parece que me livrei do mais fácil. A pergunta é por que escolhi o E?
Ok. Por que escolhi como identidade o cinza? Vamos falar assim de... Muito bem. Breno está falando porque eu olhei qual era a identidade aqui dentro, certo? Eu vi que a identidade era esse carinha aqui. Então eu falei, peraí, esse carinha, se eu lembrar que eu tenho óculos, se eu botar meus óculos de novo, mora no, não sei, nessa bagunça cinza, certo? Então a identidade deveria ser esse. Faz sentido isso? Ok. Vamos lá na operação. Ou nos inversos. O que vocês preferem primeiro? Para mim, tanto faz. Inversos? Inversos. Ok. Pergunta é: quem vai acabar sendo. Ok, a pergunta mais simples aqui seria quem vai acabar sendo o inverso do cinza. Ele mesmo, obviamente, de qualquer o inverso dele vai ser. Desculpa, de qualquer identidade, o inverso dela, em qualquer grupo é. Então, sobre essa coisa, eu já sei que ele é o inverso dela. E agora, a outra pergunta seria os outros cinco. Porque para a identidade basta fazer um trabalho, já fiz. Para a identidade, eu preciso responder 6 perguntas. Para cada um deles, preciso falar qual é o inverso dele. Eu já respondi uma de 6. Para a operação, quantas perguntas preciso responder? Um bocado, é a resposta certa. Procure na análise combinatória, certo? Porque não tem nenhum motivo aqui para acreditar que vai acabar sendo comutativa, inclusive nem comecei com uma coisa comutativa. Se acabar sendo comutativo, vai ser coincidência ou sorte, ou azar, depende do que tu gosta. Mas para definir uma operação aqui, preciso falar 6 coisas vezes 6 coisas, qual o resultado, certo? Quantas operações vou... Tá, pensem, um bocado a resposta certa. Vamos lá. Então, o que eu ia falar? Vamos aos versos, que tem menos perguntas para responder. Qual vai ser o inverso do azul? O coral. Por quê? Porque parece? Em qual sentido? Ok. Complementar assim, se eu botar uma de cima da outra, vai dar branco, sei lá, não, acho que não. Então a pergunta é, para onde que vou mandar esse cara? Eu só sei que não vou mandar para o E, certo? Então, talvez, já conhecemos os inversos deles, mesmo que não é a própria entidade. Exemplo? Também. No nosso grupo favorito tem. E o menor exemplo seria pegar o 0, 1 módulo 2. 1 mais 1, quem é o inverso de 1? 1 mesmo, 1 mais 1 é 0. Lá dentro, certo? Ok, então tem todas essas probabilidades. 1, 2, 3, 4, até essas 5 possibilidades. Alguém falar o que eu vou fazer para achar o inverso do azul? Mas para multiplicar, eu vou precisar definir multiplicação primeiro. Não tem multiplicação, né? É isso que eu estou falando. Então, se eu definir primeiramente a operação mais critical aqui, na verdade. Por que é mais critical? Porque a gente demonstrou que se você me dar uma operação binária, se por acaso tem como essa coisa virar um grupo, é maneira única. Então, você poderia até fazer um trabalho aqui só, definir essa operação binária e falar para mim, agora verifique que de fato é um grupo. Significaria o quê? Verificar que para essa operação binária é unital, ela tem uma identidade e todo membro tem inverso relacionado a essa operação, ok? Mas estou abordando aqui para deixar a operação como última, porque vai ser talvez a mais difícil para desenhar, não mais difícil para pensar. A ideia é sempre a mesma. André? A ideia seria colocar os óculos e ver onde é que está o universo do azinho ali no nosso grupo G. Os óculos, ok, muito bem. Tirar os óculos, você viu o azinho aqui, certo? E você vai falar o quê? Vamos dizer que o inverso desse cara aqui, sim, que cor eu vou usar aqui? Para o inverso, não faço ideia nenhuma. Vou usar uma azul diferente. Ok. Então, vamos dizer que o inverso desse cara, vou satisfazer o livre aqui, foi esse cara aqui. É isso que eu falei, mas não tinha essa formação antes, certo? Então vamos dizer que esse cara aqui é o A menos 1, o inverso de A. Ok? Então quem vai ser o inverso de azul? Como é? O coral? Então faz sentido falar essa coisa aqui?
Então, aqui eu inverso, obviamente, essa operação. Opa. O inverso, obviamente, de qual grupo? Do inverso do G, certo? Não vou decorar isso aqui. Ah, então, faz sentido isso? Peraí, um segundo. Qual maneira malandragem tipo Enem para responder essa pergunta? Se faz sentido falar que o inverso do azul vai ser o coral. É? Não, a maneira malandra seria perceber que eu usei a cor vermelha, então não vai dar certo. Tem algum problema lá, ok? Tá bom. Vamos lá. Mas acho que alguém já mencionou. Gabriel? Muito bem. O que acontece então se esse A aqui, não há, esse membrinho aqui que eu vou pintar ele de. Na verdade, eu não posso pintar ele de qualquer outra cor. Todos esses caras, na verdade, aqui são azuis. E todos esses caras aqui, na verdade, são amarelos, desculpa, laranjas. E todos esses caras são amarelos. São roxos. E esses carinhas aqui são corais. Então aqui tenho uma. Aqui tem um problema de quando você está escrevendo isso, botar linha e inverso ao mesmo tempo não é a melhor coisa. Vou botar o A desse lado e eu vou botar esse A aqui. Yep. Ok. Vamos chamar de A0. Ok. Não sei se vocês lembram, uma das notações para denotar inverso é botar um barrinho acima. Então, se eu tivesse a linha, poderia escrever assim, mas vou chamar ele de A0. E a pergunta é, o que acontece se por acaso consultar o A0 para mandar, talvez o inverso do A0 é esse cara aqui. Aí. Beleza. E agora a pergunta é, quem vai ser o A? O inverso de azul aqui. Porque o processo que alguém falou lá, e esse é um grande erro que quero discutir bastante, foi olhe para o azinho como se você soubesse qual foi o azinho. Você não faz ideia nenhuma qual o azinho aqui, porque o que está sendo entregado para a tua operação, você é a operação inversa aqui dentro, certo? Você recebeu que tipo de coisa para operar? Não é? Não, sabemos o tipo de coisa que você recebeu. 7 de alfa. E agora alguém falou para ti, pega o azinho. Quem é o azinho? Você não tem o azinho, não é rotulada lá, é um conjuntinho de 6 membros e esse cara aqui é o membro especial dele. Isso não existe lá, certo? Então, é pelo mesmo motivo, praticamente, que você não pode falar, definir uma função que vai pegar um x mais y e pensar que a f vai ter acesso no x e no y. O que você entregou para f aqui será um inteiro, certo? E o que você entregou para essa operação aqui de inverso é um conjuntinho. Você está vendo esse A, ok, beleza, mas se eu perguntar qual foi o A0H, qual foi o A0H? Quem? Caipero, você falou lá, né? O AH, certo? Então, esse conjuntinho aqui tem até 4 nomes interessantes. Esses conjuntinhos têm até 5, porque tem o EH também, o próprio H e tudo mais, ok? Então, você não tem acesso nessas coisinhas que você está vendo aqui. São nomes temporários. E esqueça que esse A é esse A. Esse A aqui é uma bem decorado, bem colorido, bem diferente daquele Azinho. Eu só usei A para ter uma maneira de referir a ele. Mas é um erro bem comum pensar que você vai conseguir operar assim. Então já temos um problema aqui.
E eu não poderia favorecer nenhum, nem outro, e poderia a situação ser bem pior, certo? Qual seria a minha única chance aqui? Para falar que eu vou salvar a alma desse grupo? A alma do grupo vai ser salvada nesse processo que eu estou tentando grupear, certo? É, grupificar, sei lá, essa partição aqui. Sim, André? Se para cada carinha desse cara que quer transformar em grupo, seja o universo dele mesmo. Cada... Se o azul seja o universo do azul, se o laranja o universo do laranja. Mas peraí, como assim? Peraí, um segundo. Você está consultando essa coisa como se ela foi definida? A gente só tem uma ideia até agora para definir, parece que ela não deu certo. É você falar, ok, mas se o inverso de azul vai acabar sendo esse mesmo. Quem é o inverso de azul? A gente não estabeleceu isso ainda. Jamile? Seria. Pronto. Então, eu posso falar, ok, essa coisa não deu certo aqui, então desisto. Mas a situação é salva se por acaso essa baguncinha aqui não acontece. Quando eu vou ter sorte para definir o inverso, então, se vamos dizer que esse azul ficou aqui, talvez outro azul ficou no outro azul. O importante é que desculpa, os inversos, todos os inversos então da mesma cor acabam caindo da mesma cor entre si, ok? Sim, não entendi como você chegou à associatividade aqui. Tu quer dizer outra coisa? Você está falando associativa ou você quer dizer associativa mesmo? Associatividade não vai ter algo aqui para mexer com associatividade. Pode levar a briga para o Júlio, para analisar mais. Ok, quero voltar aqui para terminar essa construção, porque ainda não terminei, mas a gente viu uma coisa que era bem bugada porque esqueceu a alma. A gente viu uma coisa que não esqueceu a alma, mas pode dar certo, pode dar errado. A gente depende da situação aqui, dessa operação, dos inversos. Sim, Felipe? Nesse caso aí, por que que o subgrupo com identidade seria... Porque assim, se a gente quer definir um grupo, Aham. a gente precisa... Grupo aqui. Queremos que essa coisa virar um grupo, certo? Aham. Então a operação... Ainda estamos na operação, eu não falei nada da operação, certo? Não, perdão, inverso. Ok. Se você pegar o azul com o coral, o resultado tem que ser o E, não é? O azul com o coral, pelo fato que o azul foi o inverso do coral, eu já sei algo sobre minha operação que eu vou discutir agora daqui 2 minutos, que é o azul operado com o coral deve dar cinza. Se ele não dar cinza da maneira que eu vou definir a operação, tem um problema lá. Ou minha operação não é a operação que deveria ser, ou esse inverso aqui não vão ser esses que deveriam ser. Faz sentido? Ok. Como você acha que eu vou definir a operação binária? Sim, Olivia? Vai ser, sim. Peraí. Vai ser uma operação. Eu preciso definir a operação nesse? Não, peraí. Os bichinhos que eu vou operar com eles são esses 6, certo? Eu já defini a operação unária, que era o inverso. Já defini a operação zeroária, que seria a identidade. Falta agora a coisa mais interessante para o grupista, que é a operação binária. Então a pergunta é como que eu vou definir a operação? Estou ainda contando com a sorte, certo? É uma construção que não vai dar sempre certo. Então, vou precisar, no final, se eu conseguir algo interessante, vou precisar falar, ok, calma, essa construção não é tão gratuita. Não é que você vai começar com, sei lá, um grupo e um subgrupo e você já vai ganhar um novo grupinho desse jeito. Não, precisa satisfazer certas coisas. E a gente está descobrindo qual é uma dessas coisas que vamos precisar. Não pode acontecer essa bagunça aqui. Então, qual vai ser a outra coisa que é sobre a operação binária? Como vou definir essa? Vou acabar precisando da mesma sorte, exatamente. Alguém pode me ajudar? Sim, Jamile? Qual vai, se me deixa perguntar, e você responde. Qual seria o azul... Não, vamos lá.
que eu vou usar? O roxo vezes amarelo. Como você vai decidir? Não, o que tu pensou tá certo. Fala, tipo, acho que com tua ideia dá para responder a minha pergunta. Se operar roxo vezes azul, desculpa, roxo vezes amarelo, qual das seis coisas vai ser, como você vai achar a resposta? Você vai olhar no grupo original? Vai olhar em quem lá? Então, o erro aqui seria você falar, ah, eu vou olhar no desenho. Porque eu vou te perguntar qual desenho. Você não tem informação do desenho. Mas a ideia seria, eu vou olhar em algum roxo qualquer, certo? Vou pegar um roxo aqui e um amarelo. Então, um segundo onde que vai acontecer essa discussão toda, acho que isso deveria ser por baixo dessa coisa aqui. Tá. Acho que vou ter o espaço que eu preciso aqui. Ok. Então, aqui, o problema aconteceu aqui. E agora, essa coisa... Vamos esquecer um pouco o que aconteceu nos inversos. Isso era a preocupação anterior. E essa coisa, na verdade, toda é para ser isso. Paciência. Essa é a minha imagem original. E aqui, então, para decidir isso, vou olhar, por exemplo, nesse carinha aqui. E eu quero operar, sei lá, esse cara. Como vou denotar isso? Às vezes denoto isso assim, não é comum essa coisa. Vou operar esses dois. Está acabando a bateria do meu tablet. E, por exemplo, eu vou ver, esses dois. ah, operados. Aqui, operação. Caíram para o... Essa anotação não é comum, mas espero que estamos entendendo o que estou fazendo. Estou operando esses dois caras, quero saber para onde que eles vão, e eles vão para o A1. Faz sentido dá para entender a ideia aqui? Ok? Bem, então, nesse caso, eu ia falar o quê? Que se eu pegar operar o roxo com o... Aqui, então, se eu operar o roxo com amarelo, vai para cá, ok? E qual é o problema? O problema é, se eu mudar qualquer um dos dois, ou os dois, pode acabar sendo que essa coisa discorda. Pode ser que, ok, vou tentar fazer isso rápido. Pode ser que esse carinha, então, junto com esse carinha, operados, eles vão para cá. E a pergunta é, ok, nesse caso, então, será que eu vou para cá ou para cá? E estou caindo praticamente no mesmo problema. Alguém pode entender qual é o cheiro da coisa que eu quero fazer, que eu estou aproximando aqui? As coisas vermelhas aqui são os possíveis problemas, certo? Aqui o problema era, tipo, esquece totalmente, você está viajando, não está vendo nem a alma do grupo. Aqui você está consultado a alma do grupo, mas a situação não deu sorte, certo? Então não vai conseguir fazer isso. E não faz sentido você falar, eu vou escolher uma lateralmente. Já era a construção, bagunçou total. Mas pode falar, ok, eu vou definir toda essa coisa que eu quero definir com a maneira que vocês entenderam, apenas no caso onde essa bagunça não acontece. Porque pode ser
que na verdade todos os azuis aqui mandam seus inversos para a mesma cor, todos os amarelos para a mesma cor, todas as roxas para a mesma cor, e cinza também, ok? Então, nesse caso, eu vou falar, ok, tem inverso. Se tem operação também. Qualquer azul operado com qualquer, sei lá, o que tem aqui. Se qualquer roxo com qualquer amarelo dá resultado que sempre é da mesma cor, não importa qual é, por exemplo, sempre é laranja, eu vou falar que esses dois, então, se operar, eles vão para o laranja. Faz sentido? Ok. E exatamente o que a gente vai fazer. E nesse caso, eu consegui um grupo mesmo, ele merece merece a ideia que a alma desse grupo de fato foi herdada. Foi herdada a partir do grupo que eu comecei, ok? E esse é o grupo que a gente vai chamar de grupo quociente. Quociente. E a ideia, vou tentar explicar a ideia a partir do nome e a partir da notação que temos. Então, o grupinho aqui, tá, vou copiar isso. Então, se esse cara é um G, esse cara aqui vai ser o grupo quociente. Eu vou denotar assim. E os membros dele vão ser esses caras aqui. E a notação que eu vou usar vai ser essa. Essa aqui. Esse é o grupo quociente. Parece que estou dividindo o G pelo H, pelo subgrupo dele, na mesma maneira que eu estou dividindo, sei lá, quem tem aqui? O 24 por 4. Eu quero saber quantas vezes o 4 cabe, né? Dentro do 24, eu descubro que o quociente é 6, certo? Aqui eu estou dividindo o grupo que tem 24 membros com esse subgrupo dele, que tem 4 membros. Eu quero ver quantas vezes eu consegui copiar e colar essa coisa até cobrir completamente o G. Um problema seria se eu tivesse resto, certo? Mas não tenho resto. Por que não tenho resto? A gente demonstrou isso. Qual foi isso? Dentro do Lagrange sabemos que esse processo nunca vai dar resto. A única coisa que falta agora ver é aquela possível bagunça. Alguém pode entender qual seria uma caracterização da situação onde a bagunça não vai acontecer? Quem é o culpado da bagunça? Ideias? Mão. Olívio? O H. Podemos falar, olha, teu grupo, beleza, começou com G, mas esse H acabou bagunçando, certo? E caso, então, que o H não acabar tendo esse problema, vamos dar um nome legal para esse subgrupo, vamos chamar ele de normal. Infelizmente, o nome o nome é normal, sim. E é talvez um nome ruim, mas foi escolhido por Galois, vamos respeitar essa ideia. Então, subgrupos normais de um grupo tem um bocado de caracterizações, todas acabam sendo equivalentes, é um exercício muito legal demonstrar todas as equivalências entre essas intenções diferentes. No coração, essa que eu acho melhor é que essa coisa funciona. Tá? Então, vamos lá. Eu vou dar essa como definição do coração melhor. Eu tenho eu tenho um G grupo, certo? Eu tenho um H, que ele na verdade, eu vou chamar ele de N, já para adiantar a ideia. Tenho o N, que é um subgrupo de G. Vou falar que o N é normal. Não faz sentido olhar apenas no N e falar se é normal ou não. Normal é normal subgrupo de G. E a gente denota isso até assim. Então, para ser... a bateria aqui vai morrer. Ok, então preciso conectar. Não quero parar aqui no cliffhanger assim. No coração,
essa coisa vai acabar significando a construção G barra N funciona. Deu certo. Dá certo. Sei lá o que vamos falar. Funciona. Ok? A gente viu quando é que essa coisa não funciona? E qual o cheiro que estava esperando para alguém falar aqui? Essa ideia dessa bagunça, qual uma caracterização, então, que eu preciso saber sobre o que está acontecendo lá? Como é? Não, estou procurando uma palavrinha bem chave que a gente encontrou recentemente nessas aulas. A pergunta é qual a palavrinha chave aqui para descrever esse tipo de bagunça, ou no caso, escrever a ausência de bagunça. Esse tipo de bagunça que pode acontecer aqui. Quando não acontece essa bagunça, o que eu tenho? Como é? Quem respeita o universo? Estou procurando uma outra palavra que tem a ver com o que você está falando. Inclusive, a gente bugou com essa palavra na primeira aula. Quem é compatível aqui? Parece que queria falar o H, que é compatível, ou a partição, melhor ainda. Só que tem um type se eu falar partição, porque qual é o type certo para falar de compatível ou não compatível? Não, peraí, quero responder a minha pergunta. Porque já estamos aproximando a ideia com passos muito legais. Então a pergunta é, alguém falou, será que o H que precisa ser compatível? Ok, de algum certo jeito sim, o H precisa ser compatível, mas estou usando algo porque compatível para ser ou não ser, quem pode, o type, relação binária, certo? E é para ser compatível e ainda mais, ok, a gente começou com uma relação binária que ainda mais era a relação de equivalência, certo? E a gente falou, peraí, tem chances que ela pode acabar sendo uma congruência. O que significa congruência no final das contas? Significa que quando você opera esses dois caras, certo? O resultado, não estou falando que vai acabar sendo o mesmo se você trocar eles, mas se por acaso você trocar um por seu equivalente, o resultado vai possivelmente mudar, mas vai continuar sendo equivalente com o resultado original. Lembre como era? Era A, B, acaba sendo equivalente com A', B'. Eu preciso saber o que é aqui. Que esses são relacionados. O que significa minhoca aqui com a tradução da nossa situação? Mesma cor. Ok? Então, não é assim? Você não lembra que aqui os minhoqueiros são aqueles que minhocam entre si? São esses caras e tudo mais. Então, essa bagunça, na verdade, não vai acontecer se por acaso minha minhoca é uma congruência. E a gente viu novamente que quem é responsável para essa coisa de congruência ou não congruência é o H. Então, uma caracterização aqui das diversas equivalentes vai ser se é somente, ok, isso é para se é para ser no coração, isso eu vou pagar essa ok, e aqui vou ter um bocado de outras que todas vão ser equivalentes entre si, mas as citações vão diferentes. Então seria que em vez de minhoca vou escrever assim, vou usar a tripla linha. Esquecem as palavrinhas legais, apenas congruência. Alguém pode adivinhar algo mais que acontece? Já um segundo. Pode adivinhar algo mais que ou é dúvida que não dá para entender o que estou falando? É dúvida de?
Ok, segundo. O mais. Então, o que mais parece que eu vou botar aqui? Quais são todas as coisas, possíveis problemas que a gente viu o H sempre ser ocupado e agora vamos querer eliminar? A gente viu que essa coisa pode acabar não sendo congruência. Acho que foi Yasmin que deu o exemplo. Como é? Pronto, vamos lá. Outra seria então que é as coclasses esquerdas e as coclasses direitas. A coleção das coclasses esquerdas é a mesma com a coleção das coclasses direitas. Outra. Não. Não vai acabar sendo. Não. Alguém? O que mais você poderia adicionar aqui em coisas que provavelmente vão acabar sendo a mesma coisa? Aí vão. Mãos. Nenhuma mão. Ok. A gente tinha duas minhocas. Não tinha? Então vai ser a mesma. Então, essa minhoca aqui, à esquerda, vai ser a mesma com essa minhoca. Mais. As minhocas duplas também não seriam, né? As minhocas? Duplas, aquela minhoca. Qual era essa? Nem lembro. É Tá falando da, que da conjugação? Subgrupo para qualquer. Um segundo, peraí. O que eu denotei assim, com minhoca dupla, era uma relação. Alguém lembra o nome dela e o que ela estava fazendo? Estava alegando? Que existe um T tal que. Sim, continua. Não? Que existe um T do tipo V tal que A igual a Tudo bem. T operado em B operado em inverso de T. Ok. Isso é, se existe um T tal que isso, a gente fala que o A e o B são conjugados. E podemos notar isso assim. Mas como poderia introduzir essa coisa aqui? Porque até agora tinha coisas de um jeito, coisas de outro jeito, estava falando que acabam sendo equivalentes ou iguais as coisas formadas à esquerda, à direita e tudo mais. Enquanto aqui, o que você falaria sobre porque só temos uma minhoca dupla, certo? Não tem minhoca dupla esquerda e direita. Qual seria a conexão da minhoca dupla com, com isso? Isso é bem mais difícil de chutar assim. Acaba tendo uma relação extremamente legal. E, inclusive, é aquela que acaba sendo a maioria das vezes mais útil para usar se eu quero demonstrar que é um subgrupo normal. Em vez de fazer todas essas coisas que eu preciso fazer, que tenho escrito até agora tenho quatro opções. Uma, duas, três, quatro, certo? Qual eu vou escolher? Qualquer uma que eu quero. Se eu demonstrar que são equivalentes, qualquer uma que eu quero. Normalmente, aquela que acaba sendo mais útil é a próxima que eu vou escrever. E por isso, muitas vezes, a gente bota ela como definição oficial. Que é que o N é conjugação fechado. Eu preciso ter uma conversa sobre essa coisa que eu estou falando, porque estou contando com a maturidade de vocês que entendem o que isso significa. Só que até agora, mas tecnicamente estamos aí perto da maneira que a gente já usou essa palavrinha, blá blá fechado. Até agora, esse blá blá sempre era o quê? Que tipo de coisa era? Aqui o quê?
É uma relação. O tipo disso seria uma relação. É uma relação binária. Mas, será que alguém pode chutar o que significaria, de forma geral, que uma coisa o que significaria isso, então? Um segundo. O que significa que algo é relação fechado? Se eu tenho uma relação binária num conjunto, o que significa que esse conjunto é relação fechado por essa... Sim, pode falar. Na verdade, um segundo. Não um conjunto. Onde que é definida a minha minhoca? No sub... Não, onde? Qual o tipo dessa coisa aqui? Muito bem. G cruz G. Está definido no grupo inteiro, certo? No cara do grupo inteiro. É definida essa relação. E eu estou olhando um subgrupinho, um subconjunto dele. E eu quero falar que ele é fechado por essa, certo? Então, o que significaria isso? Mãos, mais mãos. Yasmin. Qualquer o quê? Vai minhocar com todos os membrinhos de N? Que todos minhocam entre si? Não, isso seria... eu tenho uma maneira de descrever isso, que seria que o N é um time a partir da partição da dupla minhoca, mas não é a coisa que significa o fechado. Se você falar que todos minhocam entre si, seria tipo uma das coclasses, certo? Se eu pegasse assim. É isso que tu falou mesmo ou não? Tá. Outra ideia, fechado. Lembra que fechado na operação significa que começando dentro, você não tem como sair se você operar. Agora não tem como operar porque não tem operação, mas tem como relacionar. Jamile, com a ideia? Para todozinho onde? Vou chamar de Gzinho então. Para todo G? Aham. Não, fale mais. Sim. Para todo, que? Gzinho e Gzinho, é isso? Entendi. Isso seria parecido com a minhoca original, a uma minhoca que temos. Yasmin, de novo? Não, é a mesma coisa? Ok. Ok. Não pertence. Calma, respira. Vamos lá, para todo Gzinho. Na verdade, vou inverter a ordem. Em vez de falar para todo Gzinho, quero falar para todo Nzinho. Obviamente no N. Vou falar assim, os conjugados do N, todos fazem parte do N. Mas vamos traduzir isso para ficar mais concreto. Seria para todo N. Quero falar dos conjugados do N. Então, escreveria... Alguém fez esse exercício aqui? Eu espero que sim. S de açúcar sintático. O que significaria isso aqui? Estou escrevendo para todo, já estou usando uma relação aqui. Sim? Qual foi depois? Então, tu falou, né? Sim, aqui tem uma implicação escondida, certo? Ok, então exatamente o que eu vou botar aqui, aproveitando esse açúcar, seria para todo G que é minhoca, que é conjugado de N, o G está no N. Ok? Faz sentido? Então, cadê a ideia de sair o conjunto fechado e tudo mais? Você está no N, aqui o grupo G, você está no N, você pega qualquer Nzinho aqui,
e você está vendo os conjugados dele. Op, saiu. Se ele conjuga com esse cara, vou falar que o N não é fechado pela conjugação. Eu estou dizendo como se fosse operação. Essas linhas não são operações, são relações. Como assim? Peraí, não entendi nada. Peraí, aqui, ele relacionou com esses caras, ele relaciona com ele mesmo, claro, ele relacionou com esse cara também, então já sei que isso não é, conjugação fechada. Ok? Se não acontecer isso, e se isso acontece para qualquer bichinho do Nzão, vou chamar ele de conjugação fechada. Ok? Sim. O que significa que o N é conjugação fechada? Qualquer membro que você vai pegar ele, pega esse cara, por exemplo, olha todos os conjugados dele. Todos que ele relaciona com essa relação. No meu desenho foi ele mesmo, foi esse cara e esse cara. Algum deles saiu do N? Não. Então é conjugação fechada. Efetivamente, é só isso aqui. Para todo N, e todos os Gzinhos que relacionam com N, os Gzinhos estão já dentro do N. Dúvidas? Sim, já me vi. Um segundo. Foi mal. Vai, um segundo. Alguma dúvida já sobre esse aqui tem? Que está fresco na cabeça? Então isso foi tranquilo para todos? Não, é dúvida? Os conjugados de quem? Mas não tem Nzinho na minha... Aqui não tem Nzinho no... Não. Tem um para todo Nzinho que precisa acontecer isso. Não tem um Nzinho no meu escopo para falar, então o Nzão é aquela coisa do Nzinho. Qual Nzinho? Certo? Jamile? Qual era a dúvida anterior? Peraí, tá nessa página ou mais para cima? Ok. Certo. Ok, super boa pergunta. Na verdade, a anotação já é acessível no mundo dos conjuntos também. Porque quando a gente começou a ter essa conversa, que nem lembro onde foi aqui? Não, foi aqui. A gente percebeu que, olha, basta você me dar qualquer partição, certo? E eu consigo... Desculpa, se eu tenho um conjunto e tenho uma partição, eu posso ver os membros da partição e esse é um novo conjunto. Eu quero dar um nome para esse conjunto. E o nome desse conjunto é conjunto quociente. Então, começa com um conjunto, me dê uma partição, e agora essa partição você pode chamar um conjunto quociente do conjunto original. E a gente denota exatamente assim. Teria o conjunto A, no caso, dividido por... A pergunta que eu vou botar aqui. Vou botar a própria partição. Ou, estou saindo um pouco, estou entrando um pouco em conjuntos, funções, relações, mas se a gente perceber o que aconteceu aqui, tendo uma partição, na verdade essa partição acabou sendo correspondente a uma relação de equivalência, que foi a minhoca, certo? Aqui tinha a minhoca esquerda, uma partição, minhoca direita, outra partição. Isso não é uma coincidência. A gente descobre, vamos discutir um pouco isso mais na outra disciplina, que se eu tenho um conjunto e eu definir uma relação de equivalência, acho que isso deveria ser meio óbvio. Eu defino uma relação de equivalência nesse conjunto de vocês aqui. Querendo ou não, eu particionei vocês. Quais são os times? Os equivalentes entre eles. Se eu falar tem uma relação de equivalência, eu ganhei uma partição a partir dela. É a partição que corresponde à relação de equivalência. O sentido contrário não é tão óbvio. Por exemplo, se eu falar relação de equivalência seria aqui, para vocês, duas pessoas que relacionam se nasceram na mesma cidade. Ok? Nesse caso, qual vai ser a partição? Os times que eu vou formar. Vão ser para mais ou menos a cidade, certo? E vão ser particionados assim. Talvez pareça contraintuitivo que o processo contrário também dá certo. Então, se em vez de começar falando qual a relação de equivalência, particionar vocês de uma maneira meio doida. Vou falar, sei lá, esses três aqui vão estar juntos, André vai estar sozinho, eu sozinho também, as Yasmines também, e o resto junto. E agora você procura ver qual relação de equivalência eu estou pensando. Para se convencer que, na verdade, tanto faz. São dois lados da mesma moeda. Se eu te dar uma relação de equivalência, você tem partição. Se eu te dar uma partição, você tem uma relação de equivalência. Nessa relação de equivalência que eu falei, qual seria a partição? Desculpa, nessa partição que eu dei.
Falei os times, esses três, eu sozinho, André sozinho, duas Yasmines e o resto. Qual a relação de equivalência que tem por trás? Alguém pode... O Olívio tá... Ok, fale. Não, peraí, dê um minutinho para todo mundo pensar que eu vejo mais mãos. Que estava na cara de Olívio que ia acertar, então quero... Ninguém mais consegue perceber. Os times são esses que eu falei. Eu sozinho, André sozinho, esses três, duas Yasmines, resto. Esse é isso que estamos entendendo agora ainda. Então, se você não entendeu isso ainda, tá ok. A partir da relação, você entendeu como corresponde a partição, certo? Os times. Não, eu estou dando a relação, qual vai ser os times, as partes da partição? Os relacionados entre eles. Então, se a relação é pessoa A e pessoa B nasceram na mesma cidade, vão acabar separando em times a partir de cidade. Então vai ser provavelmente diferente daquele que eu falei. Provavelmente vou continuar sendo um singleton, nos dois exemplos que eu dei, mas, ok. Olívio, qual a resposta? Eu dei essa partição doida, qual a relação de equivalência? Aquela que deixa sozinho, deixa sozinho. Não, espera aí, ok. Mas para falar aquela blá blá, você precisa já resolver o problema que estão tentando resolver aqui. Quero definir a relação. Então, a pessoa A minhoca com a pessoa B. Apenas se ela está na mesma posição. Exatamente. Então, quero pegar uma pessoa aqui dentro, outra pessoa aqui dentro, ver se elas se relacionam, veja se elas jogam no mesmo time. Não precisa achar uma maneira descritiva, bonita, sei lá, de escrever, como eu falei, nasceram, sei lá, na mesma cidade, ou nasceram no mesmo ano, essas coisas. Beleza, é essa relação. Não preciso ter uma maneira, assim, sei lá, fácil de escrever e elegante para ser relação de equivalência. E então, o que falta para fazer, e vai ser exercício de outra disciplina isso, é de fato demonstrar, pega uma relação de equivalência, mostre que a correspondente conjuntinhos que você tem lá, de fato satisfaz essas três coisas aqui, e vice-versa. Pega um set de alfa que satisfaz isso, mostre que essa minhoca que o Olive definiu, de fato é uma relação de equivalência. E não é tão coincidência que tenho três coisas aqui e três coisas lá. Mas tudo isso saímos bastante da disciplina de álgebra. Sim, Jamile, fale. Uhum. Exatamente. E podemos levar isso até como definição do que significa normal. A importância grandíssima dos grupos normais é que essa construção dá certo, efetivamente. Então, posso botar isso, mas botei isso assim no coração, porque, sei lá, não tem um cara, uma coisa bem legal essa para ser a definição oficial. De todas essas que tem aqui, tem ainda mais, que vocês vou adicionar elas para ser homework. Aqui quantas tenho? Tenho essa aqui do coração, mais uma, duas, três, quatro. Para estabelecer que são equivalentes entre si. Eu já vou escrever mais três aqui para fechar toda essa ideia. Seria para todo gen. Umas delas, ok. Aqui o objetivo é mostrar que um bocado de coisas são equivalentes entre si. Se você pegar a bruta força, pega quaisquer duas, demonstrar ida e volta, você vai acabar escrevendo enormes coisas, uma coisa muito maior do que deveria. Então, é melhor se você conseguir fechar uns ciclinhos, fazer uma coisa round robin, como é chamada. Por exemplo, talvez você vai mostrar que o 1 implica o 2 implica o 3, faz sentido? 3 implica o 4. Agora, se você parar lá, você não fechou ainda nada. Se você conseguir que o 4 implica 1 agora, acabou. Todas são equivalentes entre si. Às vezes o desafio é achar o melhor caminho. E muitas vezes tem umas que são meio óbvias, super fáceis. Aí você fala, o 1, obviamente, sei lá, é bem tranquilo demonstrar que o 1 implica o 2, o 2 implica o 3, o 3 implica o 4, e você praticamente vai ter um trabalho critical para fazer, é fechar o ciclo, que provavelmente vai dar o mais trabalho. Mas é bem melhor do que começar a precisar demonstrar todas as idas, todas as voltas de todos os possíveis parzinhos de proposições que você vai escolher lá. Então, aqui, as mais três que eu vou escrever se escrever para todo G, vocês entendem onde que mora para todo G, obviamente. Para todo G. O G N G menos 1
é subconjunto de N. Entendemos qual é o primeiro conjunto? Certo? Ok? Para todo G, um G, N, G menos 1 é igual a N. Então, já sei sobre essas duas. Se eu conseguir demonstrar que são equivalentes mesmo, se está nos meus dados, eu vou querer qual? De baixo. Se está nos meus alvos, no meu alvo. De cima, obviamente, certo? Mas acabam sendo equivalentes. E essas coisas, a última seria para todo G. G, N, G igual N. Um bocado de coisas, todas equivalentes entre si. Chegou a hora do clicker. E a aula acaba aqui. Definimos uma relação aqui, certo? A pergunta é se ela é escolher a mais forte coisa que podemos, seria reflexiva, reflexiva mais transitiva, reflexiva mais antissimétrica, reflexiva mais transitiva mais antissimétrica. A, B, C, D. Ok? Descrever a mais forte afirmação que você consegue. Aqui é reflexiva, mais transitiva, reflexiva, mais... Desculpa, a primeira é só reflexiva, eu não garanto nada mais. Se você garante a transitividade, escolha a B. Se você garante, além da reflexividade, antissimetria, escolha a C. Se você garante as duas, além da reflexividade, escolha a D. Faz sentido? Ok. Segundo. Foi. Google. Bora votar. Ok. Vamos lá, vou falar os nomes oralmente. Felipe com L, Otto, Yuri, André, Rafael, Felipe com dois L's, Gabriel, Breno, Rian, Jamile, Olive, Débora, Luiz, Yasmin Giordano, Yasmin Pinheiro, Matheus. Acabou? Não? Breno, não? Um, quatro, seis, cinco. Obviamente, descobrir a resposta é um homework. Alguém que não foi escaneado? Não, beleza. Até